foi trabalho mesmo. Trabalho, muita atenção e foi boa formação, né? Bom, eu fui nascido aqui em São Paulo mesmo, sou paulistano. Vivi alguns anos em Santos com meu pai. Depois fui morar no interior, em Catanduva. E lá onde meu pai, então, na época, ele fazia desenvolvimentos de loteamentos. E tinha um tio meu que nos acolheu lá, que morava praticamente num sítio, uma fazenda dentro da cidade. Então a cidade tinha que se expandir equilibradamente, daí ele foi lá, chamado até pelo meu tio, para que abrisse aquela fazenda. Foi o primeiro contato já com a urbanização, isso quando eu tinha 4, 5 anos. Depois viemos para São Paulo, estudei depois fiz escola politécnica, entrei em 68, quando eu estava com 18 anos, e saí em 72. Em seguida fui fazer um mestrado em Stanford, na Califórnia, já visando esse enfoque de engenharia. Sempre gostei de matemática, sempre gostei de construção, então acho que não tive dificuldade, não me arrependo da minha escolha. Eu terminei a Politécnica em 72 e fui para Palo Alto, na Califórnia, onde se situa Stanford. Uma época muito interessante, né? Mas foi exatamente no começo do Vale do Silício. Naquela época tinha a Hewlett-Packard, que fazia aquelas primeiras calculadoras, né? Eu ainda peguei, na Poli ainda estudei com régua de cálculo ainda. Mas depois, lá em Stanford, era a meca da computação. Então tinha coisas, novidades extremas. Eles tinham montado 3 computadores IBM 370, que ocupavam um galpão dos 2.000 metros quadrados, e com aqueles drivers que ficavam com aquelas fitas magnéticas, vira para cá, vira para lá, centenas. Era um acontecimento aquele. Hoje cabe tudo no telefone, para não dizer no micro aí. Então, foi muito interessante. A gente tinha já terminal, tinha os primeiros modem por telefone, a gente ainda era cartão perfurado, mas foi uma época bastante produtiva. Eu me especializei também como na área de administração de construção e tinha muito que usar essas linguagens. Eu era mal de inglês, mas era poliglota em computação. Eu sabia programar em Fortran, Basic e COBOL, 3 línguas, que hoje nem se usa. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa. E lá eu tive a oportunidade, num dos seminários, era muito ativa. A universidade, hoje aqui já mudou muito, mas naquela época era muito diferente das universidades aqui. Havia um ativismo muito grande. E também tinha muitas palestras, muito relacionamento com empresas. Então, dessas palestras, eu tive a oportunidade de ver um pessoal da International Engineering Company que estava lá contando do projeto de Itaipu, que eles estavam ainda fazendo uma pré-estimativa de prazo, essas coisas. E depois terminou a apresentação, fui lá falar com esse presidente da companhia, ele ficou surpreso, sabia que tinha brasileiro lá, me convidou para ir em São Francisco para visitá-lo. E nessa visita, que eu fui um mês depois, mais ou menos, ele me convidou, falou, olha, quando você terminar o curso, sua área de desenvolvimento é exatamente o que nós precisamos aqui. Então, daí eu acelerei o curso até, que ia demorar 2 anos, eu economizei uns 4 meses ali e fui trabalhar depois nessa companhia. E o primeiro trabalho foi exatamente esse de fazer todo o planejamento de Itaipu. Naquela época eles já estavam trabalhando há uns 6, 8 meses nisso e tinha levantado as atividades todas e tinha que fazer essa programação, que era exatamente o que eu tinha estudado lá em Stanford. Foi a época que apareceu o PERT CPM computadorizado, né, que antigamente era tudo manual. Então nós
minha primeira atividade lá foi fazer exatamente esse cronograma de Itaipu. Fizemos, rodamos, pusemos um plotter lá para... Eu falo fizemos que eu levei mais um colega brasileiro também comigo e ficamos lá no departamento de planejamento e a gente então pôs esse plotter, que era uma máquina nova de papel de vegetal, que imprimia aquilo. Montamos um cronograma, tinha 3,80 metros de comprimento, eu sei que tinha 3,80, que depois me deram uma sala de 4 metros para caber o cronograma na parede. E isso foi a base para essa empresa vir aqui para o Brasil e apresentar esse trabalho, e eles pegaram de fato o projeto, o controle de projetos de Itaipu. Alugaram um prédio no Rio lá, 11 andares ali no Laranjeiras, era um colégio lá antigo que pegaram, e depois eu trabalhei lá 6 meses nos Estados Unidos, depois eu já queria voltar, montar minha empresa, voltei e eles insistiram muito, mandaram passagem, queriam que eu fosse até o Rio de Janeiro, acabei indo, ficando mais 6 meses lá. Trabalhei bastante, trabalhei no projeto Samarco de mineração, trabalhei também no Trombetas, para tudo para a área de planejamento, né? Foi bom que eu fiquei com uma visão muito prática também, assim, empresarial, mas depois eu não tinha. Eu também, já aqui no Brasil, não fui como funcionário, já fui como prestador de serviço para trabalho específico, né? E daí, mas passando isso, eu resolvi voltar para São Paulo e montamos uma empresa com mais 2 colegas também politécnicos, também graduados fora do Brasil. Montamos uma empresa que chamava RGB. E essa RGB, estou falando agora de 1975, essa empresa começou então na realidade começou comigo trabalhando na empresa, mais uma secretária e um office boy em cima de uma imobiliária que tinha ali nos Jardins. Era imobiliária de Campos do Jordão, que fazia negócio com meu pai até lá. Então daí me emprestaram uma sala lá e 2 salas. Eu fui enquanto os meus 2 sócios trabalhavam em outras empresas e depositavam os salários bons naquela época, já com pós-graduação, tudo. Depositava o salário como capital da empresa, né? E ninguém tirava para o labore. Todos moravam ainda com os pais, podíamos ainda ter o luxo de não necessitar dinheiro da empresa. Começou assim e, na realidade, fora um apartamento que eu vendi, nunca foi o único capital que foi injetado na empresa. Foi trabalho mesmo, trabalho, muita atenção e foi boa formação, né? Foi uma boa formação.